Não é porque eu sou médico que eu gosto de remédio. O que eu gosto é resolver problema. É que a grande maioria olha para o médico na questão de já é uma farmácia ambulante. E às vezes, se eu não prescrever remédio, eu vejo pessoas saírem frustradas do meu consultório. Mas eu não me importo com isso, porque eu entendo que o que eu preciso é resolver o problema. Se, às vezes, o problema tem uma solução mais duradoura, que vai ajudar em diversas outras coisas, eu enfatizo muito isso. Então, eu invisto uma parte do meu tempo de consulta e muitas vezes tem paciente que fala: pô, doutor, mas eu vim só pela minha próstata e nós estamos falando aqui de alimentação. Mas por quê? Porque aquilo ali não é só para a próstata, mas vai melhorar diversos aspectos da vida daquele homem que está ali na minha frente. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e aí tem a ver com a campanha do Novembro Azul, é que às vezes o homem não tem médico. E às vezes o único cara que ele aceita ir é neurologista. Então ele às vezes é mais arredio aí em outras especialidades. E aí às vezes o urologista tem a oportunidade de, naquele homem que está ali na frente, que teoricamente veio só para fazer seu PSA com toque retal, mas ele às vezes está mal orientado do ponto de vista alimentar, os seus outros exames não estão bons, sua função de tireoide não está boa. Eu não trato disfunção de tireoide, eu não trato dislipidemia, mas eu alerto aquele paciente, eu dou um caminho, eu indico, inicia isso, procura um endocrinologista, vá buscar exames complementares, vá atrás disso ali, vá atrás do cardiologista. Por quê? Porque ali, às vezes, a consulta urológica, que acaba sendo martelada, é a porta de entrada do paciente. E se a gente perder a oportunidade de enxergar que talvez um homem é só próstata, é só pênis, é só testículo, a gente às vezes perde a oportunidade de diversas outras doenças serem prevenidas e tratadas. Coração, tireoide, diabetes, são coisas que a gente precisa alertar. Além disso, rastreamento para câncer de intestino, então exame de colonoscopia, tudo isso são coisas que essas oportunidades elas existem muito dentro do consultório. Chega o paciente que muitas vezes chega organizadinho, tem paciente que tem na pastinha, ele tem os exames que ele fez do gastro, a colonoscopia a cada 5 anos, ele tem os exames do cardiologista, ele tem os exames do urologista. Tem cara que é regrado, mas tem muito cara bagunçado, né? Que às vezes ele chega, ele vem porque ele não sabe nem porque ele veio, porque a mulher marcou a consulta, ele chega, ele às vezes não sabe nem o que o urologista faz, e a consulta vai desenrolando daquele ponto ali, e às vezes passa por diversos outros aspectos, às vezes até não urológicos da consulta. Mas esse é o habitual de uma pessoa que não, desculpa a palavra, não gosta muito de frequentar um médico. Né? Então ele não tem muito interesse em estar ali, que é necessário estar. Né? Para isso que nós estamos gravando esse hoje, estamos aqui falando com o doutor sobre a questão de é necessário você procurar, mesmo que você não goste. Né? Uma coisa que foi levantado por que o homem não vai para o médico. Tá? Então o homem costuma não ir para o médico por diversos aspectos, não em ordem, né? Mas, primeiro, ele tem medo de achar problema. Segundo, ele tem um pouco da sensação de que... É super-homem. Ele é super-homem. Comigo, não. Com o Carlos pode até ser, mas comigo, não. O espaço, às vezes, é um espaço que ele se constrange, principalmente, às vezes, numa consulta urológica, por as piadas infames que circulam desde que eu era criança. Né? Às vezes, o horário é ruim. O homem com essa sensação de que ele tem que se dedicar ao trabalho, de que ele tem que prover, de que ele tem que gerar, ele não se tira tempo para se cuidar. Então, ele não vai para atividade física, ele não frequenta consultório, ele não faz seus exames, justamente porque a prioridade, para uma boa parte dos homens, isso hoje tem mudado um pouco, mas para uma boa parte dos homens é trabalhar, botar dinheiro em casa, cuidar da família, cuidar da esposa, e essa é a sua função. Então, em razão de tudo isso, ele acaba frequentando pouco. E aí nas idas, às vezes, ele frequenta e se cuida, que eu acho que esse é o ideal. Não acho que frequentar médico é virtude, eu acho que a gente frequentar muito médico e fazer muito exame, isso não protege ninguém. A gente se protege no dia a dia se cuidando, né?
Mas aquele que não frequenta e se cuida, esse tem muito mais chance de dar certo do que o que não frequenta e não se cuida. Esse talvez vai para aquela nossa estatística inicial de 45 mortes por câncer de próstata por dia. Ou aquele que frequenta e só vai atrás da pílulazinha mágica e não se cuida da mesma forma. Então, assim, a estatística do câncer de próstata, ela é de que 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata ao longo da sua vida. É pesado isso? 1 a cada 7. 1 a cada 7, tá? Alguns vão morrer antes de ter o câncer de próstata, certo? Por diversos motivos. Mas desse 1 a cada 7, o que a gente precisa justamente é fazer sempre os diagnósticos no início, para não ficar com a questão de doença avançada e dos óbitos. Porque, pensando no tratamento do câncer de próstata, o paciente com diagnóstico precoce, ele trata e cura. Ele fica em acompanhamento, mas a doença não volta. Então, 95% do câncer de próstata, quando é diagnosticado na fase inicial, o paciente é curado com o tratamento e a doença não volta. Para os pacientes que fazem diagnósticos em fases avançadas, eles entram numa sequência de tratamento que vai durar enquanto aquela vida durar. Então ele vai usar medicamentos para sempre, para bloquear ação hormonal, para frear desenvolvimento de tumor, para usar quimioterápico, tratamentos com radioterapia. Então, a doença avançada, ela é um custo altíssimo e sem fim. Então a gente tem que sempre buscar o diagnóstico do câncer de próstata da doença inicial. Porque o paciente da doença inicial, ele vai tratar e vai ficar com o seu problema resolvido. Caraca, cara. Eu já vi, claro, conheci pessoas que levaram alguns anos com câncer de próstata tratando e até questões dos médicos dizer que não tinha muito tempo e acabou ultrapassando esse tempo, mas foi um trabalho enorme, né? O meu padrinho faleceu do câncer de próstata também, nessa questão. Mas eu fiz uma pergunta para o doutor lá no começo e eu não obtive essa resposta, né? O doutor enfatizou na questão de o bom era não sentir. Né, que estaria avançado. Certo. Mas quais são os sintomas quando você já está sentindo? O câncer Para a pessoa já tomar um cuidado. Puta, estou sentindo algo diferente. O que é? O câncer de próstata, ele pode causar, quando ele é volumoso a ponto disso, sangue ao urinar. Ao urinar? Sangue ao urinar. Ele pode gerar dor ou ardência ao urinar, tá? Ele pode eventualmente ter uma saída de sangue pela uretra espontaneamente, tá? E principalmente as condições às vezes das metástases, com dor óssea e tudo. Mas entre um câncer de próstata existir e existirem metástases, isso às vezes leva em torno de 6, 8, quase 10 anos para acontecer. Entre um câncer de próstata iniciar e matar um paciente, isso leva em média de 11 a 13 anos. Então a janela de oportunidade do câncer de próstata ele é muito grande. Então a procura do câncer de próstata com os exames é para justamente diagnosticar nesse início. Ele não é uma doença galopante, fatal, que mata em meses e que se a gente não achar agora vai morrer. O câncer de próstata, não. Por isso que, assim, ele tem um exame no sangue que ajuda na detecção que nenhum outro câncer tem, tá? Ele é uma doença de crescimento lento, o que permite uma janela de oportunidade de tratamento muito grande. Exame de laboratório tem em qualquer lugar do Brasil praticamente, tá? Porque até em comunidades ribeirinhas a assistência à saúde consegue, em Amazônia, chegar nessas comunidades. Então, a ênfase tem que ser muito no diagnóstico, porque até o peso de tratamento para o Estado ele é muito menor no tratamento inicial do que ficar com aquele paciente com o tratamento da doença avançada. Isso tem uma idade? Uma cronologia de idade?
Na verdade, tem a cronologia do início da doença. E aí vão ter pacientes Independe da idade. Tem pacientes assim, eu já operei homens com 48 anos de idade. Já operei homens com 76, 78 anos de idade que tinham uma boa performance. Mas o percentual? O grosso é entre os 60 e 75 anos de idade. Antes disso, são aqueles componentes mais genéticos, aquele componente familiar ruim. Então, quando um familiar tem um câncer de próstata antes dos 60 anos, aqueles homens daquela família já tem que começar porque a sua chance é altíssima. Altíssima. É bem diferente se um pai tem o câncer de próstata com seus 73, 75 anos de idade. A chance daqueles filhos, ele é maior do que a população geral, mas não tão grande quanto daquele homem que tem cedo. Seria um mapeamento como é feito hoje pelo câncer de mama. Você pode fazer esse mapeamento. E tem por exemplo, se eu tenho alguém na minha família que teve lá antes dos 60 anos, antes dos 50 anos, vamos botar mais raro ainda, dos 50 anos, 40 e poucos anos. Então, eu com 20 e poucos, 30 anos, eu posso fazer um mapeamento? O ideal é 10 anos antes do familiar. Então, assim, 48, 38, né? 51, 41. Mas antes disso não pode ser feito. Não, igual é feito o câncer de mama. Poder pode, mas ele não tem validade, ele não faz sentido. É um exagero. Então, uns 10 anos antes já 10 tem uma anos validade. Antes do familiar com a doença. Tem uma validade. Então, um grupo de risco é acima dos 60 anos. 50 inicia rastreamento. Rastreamento. A maior incidência é entre os 60 e 75 que é o grupo de risco. Isso. Tem que ser feito. É que, na verdade, assim, Carlos, o grupo de risco é todos nós homens, né? E aí a pesquisa, ela inicia em todo mundo. Mas aí vem... Mas é porque assim, a pesquisa não precisa ser diferente. Um homem de 52 ou um de 63... Vamos fazer um exame por ano. Ele não precisa ser pesquisado mais por causa da idade. Basta fazer um exame ao ano. Um exame ao ano. Na verdade, todos acima do... Então, essa história que a gente estava falando sobre os 40 anos, como você falou, agora mudou, voltou para os 45 ou 50. Então, independente disso, passou dos 40, vai lá e faz o exame. Isso. Pronto. Faz o exame. Faz o PCA uma vez por ano para dar aquela garantia. Já resolve. Já ajuda bastante. Já faz um mapeamento por ali. Muito bem. Vamos voltar aqui para a saúde sexual. Outra pergunta. Quais fatores contribuem para a disfunção erétil e como eu posso tratá-la? Eu acho que esse a gente conversou antes ali, né? Seria os maus hábitos e tudo. Isso. A gente falou tanta coisa. Existe uma relação entre minha condição urológica e minha vida sexual? Sim. Principalmente pelo impacto na qualidade de vida. Então, o indivíduo que, do ponto de vista urológico, tem muito sintoma urinário por uma próstata aumentada, que dorme mal porque ele levanta 4 vezes para fazer xixi, a saúde sexual vai impactar também, né? Então, essa relação ela passa pela qualidade de vida, mas uma piora da saúde urológica vai gerar uma piora de saúde sexual e vice-versa. Porque o indivíduo que também, do ponto de vista sexual, ele estiver insatisfeito, seja por uma piora de ereção, por uma perda de libido, por uma ejaculação precoce, isso também vai piorar a qualidade de vida, isso também pode piorar, às vezes, o sono desse paciente, pode impactar em sintoma. Então, uma coisa acaba influenciando na outra. Muito bem. Prevenções e cuidados, doutor. Vamos lá. Então, assim, deixando de uma maneira bem clara, né? A gente detecta precocemente, faz essa prevenção secundária do câncer de próstata, com exame de sangue do PSA e toque retal, a partir dos 50 anos de idade, uma vez por ano, mais cedo para quem tem fator de risco. Bons hábitos vão sempre ajudar, seja para o câncer de próstata, seja para as outras doenças. Então, na prevenção, além dessa prevenção secundária de detectar cedo, a gente tem que ir antes. Controle de peso, alimentação adequada, menos quantidade de comida, menos ingestão de carboidrato, mais atividade física e, com isso, menos doenças urológicas. Muito bem. Doutor, o que eu posso fazer para prevenir cálculos renais? Parte nós estamos fazendo aqui, né, Carlos? Tomar bastante líquido, Muita água. Principalmente água, tá?
O líquido não é a Coca-Cola, tá, gente? Isso. Não é refrigerante, porque muito menos cerveja, não é? Eu não tomo bastante líquido, tomo 4 cervejas por dia. É porque o indivíduo, quando toma cerveja, que ele vê a sua urina transparente, ele acha que está limpo por dentro, né? Mas daí ele se esquece que horas depois ele desidratou pelo álcool, porque ele perdeu água demais, e aí ele está com dor de cabeça da ressaca e com a urina alaranjada, né? Então, a cerveja, ela não protege, tá? Já a água, ela gera uma diluição urinária, então aquele indivíduo que forma cristais ficam diluídos na urina, e essa diluição urinária inibe a agregação desses cristais para formar a pedra maior. Então as principais medidas é tomar bastante líquido e restringir na alimentação e nas bebidas o sódio. Pô, mas a pedra não é de cálcio, por que eu vou restringir sódio na comida? Porque o cálcio da comida, então o cálcio do leite, o cálcio do queijo e dos derivados do leite, ele é regulado no intestino. Ele não cai na corrente sanguínea e ele não chega lá na urina. Já o sódio, esse sim, é filtrado no rim e quando ele chega lá na parte final, ele é retido pelo túbulo e joga para fora cálcio na urina. Então, o indivíduo que toma e que ingere muito sódio, ele vai ter mais cálcio na urina. Como a maior parte dos cálculos são de cálcio, ingerir mais sódio vai aumentar o risco de formar pedra. Tem particularidades de pedras de ácido úrico, que daí tem que restringir carne vermelha, embutidos, salame, salsicha, crustáceos, que tem muito ácido úrico, mas o grosso é bastante líquido, na faixa de 2,5 litros por dia, para ter uma urina sempre clarinha assim, e restringir o sódio na alimentação. Sucos prontos, sucos industrializados, refrigerantes, são extremamente ricos em sódio. E açúcar. E açúcar. Esse muito. Esse é o fator primordial, né? Açúcar. Tem açúcar, tem adoçante, tem corante, tem conservante, tem um monte de coisa que não devia estar. A melhor coisa que tem é isso aqui, ó, água. A água é importantíssimo, né? Cara, eu conheci gente que não tomava um pingo de água no dia. Coca-Cola era o fator principal dele. Nossa, um dia ele vai ter um problema sério com o cálculo renal. Pensa na saúde, né? Nossa, fora o diabetes, fora a demência, fora outras doenças. Exatamente, né? Que causa, né? A água é importantíssima para o organismo da gente, né? Tem que tomar, e tomar, assim, muita água. Faz bem, água não faz mal. Não. Como já agora estão colocando, eu vi um meme que o cara está colocando saborização na água, né? Porque a água tem gosto. Ele não gosta do gosto da água, mas a água não tem gosto, ué. Que a água é amarga, mas a água não tem gosto. Né? É o melhor líquido que existe, entendeu? Então tem que tomar. Algo que eu possa mudar na minha dieta, acabou de falar, para melhorar minha saúde urinária? Bom, menos sódio. Entra no bons hábitos, menos sódio. Uma coisa que é importante é, às vezes, o que mais impacta, às vezes, é urinar à noite, no homem com um aumento de próstata. Então ele precisa, às vezes, evitar o que a gente está fazendo aqui, que é tomar muito líquido perto da hora de deitar. Então, para esses pacientes, eles precisam restringir líquido a partir das 5, 6 horas da tarde, evitar tomar café à noite, evitar tomar chá, chimarrão à noite, porque isso vai gerar um volume urinário maior, e como a gente falou, a bexiga só cabe 400, 450 ml. Se produzir mais do que isso, vai fazer com que tenha que ir 1, 2, 3 vezes à noite para vencer aquela produção urinária noturna. Então, para produzir um pouco menos, precisa restringir mais cedo a parada de injeção de líquido, lá por volta de 5, 6 da tarde. Mas isso é prejudicial? Não é prejudicial, mas eu entendo que a noite é feita para dormir, né? Sim. A gente levantar, interromper sono 2 vezes, 3 vezes, nem todo mundo volta para a cama e adormece em minutos. E às vezes essa falta de umas 2 vezes, uma meia hora, 40 minutos, às vezes vai fazer falta no dia seguinte. Então às vezes o dormir melhor, dormir todas as fases do sono, vai fazer com que às vezes o outro dia seja de uma melhor performance do que esse sono intercortado. Né? O prejuízo, então, ele vem para o sono, né? Vem para o sono. Só para o sono. Então, aí eu concordo com o doutor.